Amém? Graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Melhorou, amém agora. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem é pecado oculto. Está em Provérbios 28, do 13 ao 14. Provérbios 28, do 13 ao 14. Amém? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante num temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Olha que texto lindo. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas aqueles que confessam alcançam misericórdia. Mais uma vez, eu gostaria de convidar você, neste momento, a fechar os seus olhos e orar pela sua vida, para que essa palavra, ela germine no seu coração, você que está aqui, você que está em casa. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, em concordância, Senhor, a cada oração que foi feita nesta noite, a cada oração, ó Deus querido, que foi realizada, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Que possamos verdadeiramente esconder a Tua palavra em nossos corações, Senhor, para não pecar contra Ti. Pai, em nome de Jesus, que neste momento, Senhor, cada coração, cada mente, ó Deus querido, cada pessoa que está aqui, que está em casa, ou quem vai nos assistir depois, Senhor. Deus amado, que essa palavra germine, que essa palavra frutifique, dê frutos, Senhor. Frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu estava refletindo sobre essa palavra, veio muito sobre o ouro. O ouro é uma das peças que mais nos chama atenção. E eu fui fazer essa pesquisa da questão do ouro, como é que é feita o ouro, né? E por que veio essa palavra sobre o ouro? Há tesouros escondidos. Há tesouros escondidos. A primeira instrução de Jesus para nos livrar do engano é comparando o ouro refinado pelo fogo. Vocês vão ver lá em Apocalipse 3:18. O ouro ele é refinado e maleável e não pode ser corrompido ou corroído. Só quando é misturado a outros metais, tipo cobre, ferro, níquel e assim por diante. E que se torna duro, menos maleável e mais corrosivo. Ou seja, quando o ouro está puro, ele fica maleável. Mas quando ele é misturado, quando ele ainda não passa por todo o processo, ele fica endurecido. Essa mistura, queridos, ela é chamada de liga. Quanto mais alta a porcentagem de metais estranhos, mais duro fica o ouro. Inversamente, quanto mais baixa a porcentagem de liga, mais maleável e flexível ele é. E assim também são os nossos corações. E nós podemos ver um paralelo do coração puro como o ouro maleável e flexível, que está lá em Hebreus 3:13. Nos diz que o coração pode ser endurecido através do engano, do pecado. Se não conseguirmos lidar com uma ofensa, ela vai produzir frutos de pecado. Com a amargura, com a falta de perdão, com rancores, com ressentimentos, com ódio. Esses são os metais que eu citei. Então, se nós não aprendemos a lidar com esses sentimentos, esse ouro que é o nosso coração,
ele vai ficando duro, ele vai ficando enrijecido. E todas essas substâncias, elas fazem com que ele se torne uma pedra. Assim como as ligas fazem com o ouro, elas reduzem ou tiram ternura, causando uma grande insensibilidade. Somos dessa forma, impedidos de ouvir a voz de Deus. A nossa capacidade visual, ela é obscura. Cria-se um perfeito engano. Amados, refletindo nessa palavra, eu tinha saído da minha casa, tem um rapaz que eu sempre tive o desejo de falar de Jesus para ele. Eu conheci ele menino, bem criancinha. E eu achava que o problema dele era uma questão dele ser usuário, algo do tipo. Como eu saio todos os dias cedo para fazer minhas atividades físicas, então, às vezes, eu tinha medo de me aproximar, mas ele sempre falava comigo, ele me reconhecia e eu não o reconhecia. Quando meu irmão esteve aqui recentemente, ele pegou e falou, esse é fulano. Eu falei, não é. E um dia eu saí aqui do culto, ele estava bem na rua, assim, com um facão, e eu olhei a rua, um deserto, e eu falei, Jesus amado, e agora? Aí ele, pode passar, professora, que eu não vou fazer nada não vou dizer nada não. Passei, no dia seguinte, eu sempre orando a Deus, Senhor, gera oportunidade de falar do teu amor para esse jovem. E eu sempre orando e pedindo a Deus que gerasse essa oportunidade. E quando foi no sábado, eu fui no mercado, próximo à minha casa, e uma amiga minha estava sentada na praça, lá na porta da escola, ela me chamou, e ele passou. E ele passava lá e cá. E aquilo foi me inquietando. Eu falei, Deus, a oportunidade é agora. E aí eu conversando com ela, aí ela falou, você não lembra dele não lembra da história dele não? Eu vagamente lembrei da história dele. Mas aí ela estava me contando a história dele. Ele foi um menino que a mãe faleceu, ele muito adolescente. E a tia que o criava adoeceu, precisou ir embora para se tratar de um câncer. O pai foi assassinado pela madrasta e esse menino ele foi embora, ainda pequeno, para morar com os avós em Tabela. Chegando lá, ele entrou no supermercado, ele pediu, acho que comida, alguém não quis dar. Ele entrou no supermercado e foi roubar algo para comer. E nisso, o dono do supermercado chamou os policiais, mas bateram tanto nele, e só deram pancadas na cabeça. E ouvindo a história, e aí eu chamei ele para conversar, né? E estava evangelizando ele ali. Aí eu falei para ele, ó, se você quiser, eu posso conversar com o bispo, a gente vê, né? Que até o momento, até então eu achava que o problema dele fosse questão de drogas, né? E a gente pode estar te ajudando, pode estar buscando ajuda. Aí ele, você não lembra mesmo da minha história, né? E aí foi onde essa colega, relatou a história dele. Então, o problema dele, muitas vezes a gente olha para o homem pela aparência. A gente olha aquilo que a gente está vendo. E eu estava sentada ali e gerou outras oportunidades de estar conversando com alguns jovens que já foram meus alunos, hoje estão, e eu conversava ali com um, evangelizava outro, e de repente, chegou uma pessoa e falou o seguinte comigo, mas como pode? Você está aqui na praça, no meio desses meninos, conversando com eles. A maioria aqui é usuário de droga, tem algumas aqui que se prostituem para usar drogas. E eu olhei para aquela irmã e falei, minha irmã, Jesus ele não andava no meio das pessoas que se dizem santas. Jesus andava no meio dos pecadores. E são para esses pecadores que nós estamos aqui.
É para esses pecadores que nós viemos. E aí eu comecei a falar e comecei a lembrar dessa passagem que fala, que relata que eu estava fazendo esse estudo sobre o ouro. Jesus, ele descobre em nós que nós somos um ouro. Mas para isso nós precisamos nos deixar ser moldados. E o primeiro passo que nós precisamos dar para que esse ouro seja refinado, ele precisa ser pulverizado, misturado a uma substância chamada solvente. E esse solvente, querido, é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E é o Espírito Santo de Deus que faz essa liga, que purifica. Quando faz essa mistura, ela é levada ao forno em alta temperatura. As ligas e impurezas são atraídas ao solvente e levadas à superfície. O ouro, que ele é mais pesado, permanece no fundo. As impurezas, como cobre, ferro, zinco, combinados com o solvente, são removidos, rendendo o metal mais puro. Ou seja, quando nós deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas, quando nós deixamos o Senhor nos moldar, porque quando o Espírito Santo, eu sempre falo, a palavra ela é semeada, mas quem trabalha no coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Eu iniciei o texto falando que aquele que confessa o seu pecado alcança misericórdia. E quando nós deixamos, quando nós confessamos, quando nós deixamos com que essas impurezas, esse solvente absorva essas impurezas das nossas vidas, o Senhor, Ele nos torna um ouro precioso, um ouro valioso. Hoje, querido, mal da igreja, que é o templo físico, eu e você, o nosso problema não é o irmão que caiu, não é o irmão que confessou o adultério, não é aquele irmão que se rebelou. O que torna a igreja doente hoje são aqueles religiosos que se acham mais santos do que os outros, que se acham perfeitos, que se acham como se não tivessem pecados. Quando aquela irmã ela falou aquilo comigo, no momento, eu falei para ela, você está sendo religiosa, porque a igreja ela é como hospital. Você vai no hospital se você tiver são, se você está de boa em casa, 100% de saúde, alguém vai no hospital? Ninguém vai, ninguém gosta de hospital. Todo mundo, quem vai dizer que vai gostar de hospital? Não gosta. E a igreja ela é um hospital. A igreja é onde nós viemos para poder receber cura, restauração, santificação, a todos os dias, em todos os momentos. Nós precisamos deixar de sermos religiosos. Muitas vezes nós estamos sendo vidas sendo lançadas fora porque nós não paramos para evangelizar, porque nós achamos que nós somos santos demais. Nós temos, a princípio, queridos, de muitas formas eu falo nós, porque isso é da natureza do homem, a nossa natureza humana pecaminosa, em julgarmos as pessoas pela aparência, em julgarmos as pessoas pelo aquilo que nós estamos vendo, não como Jesus as vê. Nós vimos o que Jesus fez na transformação na vida de Zaqueu, na vida de Pedro, na vida de Nicodemos. Olha o que Jesus fez na vida de Maria Madalena. Ele olhou para Maria Madalena, ele viu que ali existia um tesouro, um ouro que precisava ser refinado, que precisava passar por esse processo.
Raabe, ele não olhou para Raabe como uma prostituta, mas ele olhou para Raabe com olhar de filha. Ele olhou com aquele olhar, quando Zaqueu, o bispo falou aqui domingo sobre Zaqueu, nós vamos ver aí sobre alguns desses personagens que eu falei aqui na casa de paz. Quando Jesus ele olha para mim, ele olha para você. Ele não olha pelo aquilo que eu estou vendo, ele olha para aquilo que está dentro do nosso coração. E é assim que nós precisamos ver as pessoas. Muitos clamam por socorro, clamam por uma palavra de esperança. E nós estamos fazendo o quê? Que não paramos para dar essa palavra de esperança. Que julgamos as pessoas pela sua vã maneira de viver, pelas suas vestes. Mas nós precisamos, queridos, sair desse baile de máscara. Nós precisamos deixar esse baile de máscara. Eu já falei aqui uma vez sobre a religiosidade. E enquanto esse baile de máscara, enquanto não for extirpado o falso moralismo de dentro dos templos, não veremos o reino de Deus na sua totalidade. E nós precisamos fazer com que esse baile de máscara, ele cesse no nosso meio. Nós precisamos estar com o coração limpo, maleável, flexível. Às vezes nós cometemos um erro, cometemos uma falha, mas não aceitamos sermos corrigidos. Muitas vezes, quando a nossa liderança nos chama, porque eles são capacitados, as nossas lideranças, eles estão aqui porque o Senhor os colocou. E nós aprendemos no dia a dia, nós precisamos sim, sermos discipulados, sermos corrigidos, e não é fazer cara feia, birrenta, como um menino mal criado, não, a gente precisa aceitar, olhar e ver, orar e falar, Senhor, realmente eu errei. Eu tinha um temperamento muito forte, porque graças a Deus, glória a Deus, o Senhor me curou, mas meu temperamento era tipo de Pedro, explosivo. Sanguínea pura. Se eu não ficar vigilante em todo o tempo, esse temperamento ele aflora. Principalmente quando eu vejo as injustiças, o temperamento aflora. Mas eu tenho que estar vigilante o tempo todo. Em todo o tempo, eu tenho que estar vigilante. Nós, como igreja, fomos chamados não para sermos tribunal, nem juízes de ninguém, porque o justo juiz é Deus. E um dia todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal do Senhor. Nós fomos chamados como igreja para levar essa palavra de amor, essa palavra que restaura, essa palavra que cura, essa palavra que santifica, essa palavra que traz vida. Porque nós precisamos parar de sermos egoístas e achar que só nós temos o direito de irmos para a eternidade. Precisamos olhar para o outro. Precisamos, o que Jesus mais fala é que o nosso principal propósito é irmos por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Muitos querem sair daqui, querem ir para vários lugares. Mas nós precisamos começar dentro do nosso território. Aonde nós estamos inseridos, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Muitas vezes nós passamos, nem bom dia, nem boa tarde, não falamos com ninguém. Às vezes não cumprimentamos. Eu já ouvi muitos pregadores em conferência. Eu já vi muito falando o seguinte: não olhem para mim,
olhem para Cristo. Não olhem para mim, não vejam em mim, mas vejam em Cristo. Aquilo sempre ficou assim. E eu sempre fui buscando, sempre fui muito curiosa para buscar ler, para buscar ver. E eu sempre perguntava, mas tem alguma coisa aí que não está batendo. E 1 Coríntios 11:1 diz assim: tornem-se meus imitadores como sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Coríntios, olha para mim, veja o que eu faço, veja como eu sou imitador de Cristo, e sejam como eu estou sendo imitador de Cristo. Nós somos pecadores, somos falhos, mas as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. E quando eu olho, quando eu vejo essa passagem que o apóstolo Paulo, ele relata ali, que ele vai falando, né, que Cristo é o cabeça da igreja, que o homem é o cabeça da sua esposa, mas que de todas as cabeças, Deus é o cabeça de Cristo. E nós precisamos sim, queridos, ser imitadores de Cristo. Quando eu olho quem eu era e quando eu olho quem eu sou, quando eu reflito em quem eu sou, e quando eu vejo quem me conheceu há 20, 30, 40 anos atrás, e que olha e que fala a diferença, até mesmo de um certo tempo para cá, que algumas colegas têm visto a diferença, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu tenho buscado, dia após dia, ser imitadora de Cristo, ser como Cristo. Porque nós precisamos ser esses imitadores de Cristo. Lúcifer, quando ele caiu porque ele se achou mais santo do que o Senhor. Ele se achava que ele poderia roubar, tomar para si o trono de Deus. E a partir daí ele caiu e se tornou acusador. Quando ele caiu, queridos, foi porque ele queria ser maior do que Deus. E aqueles que acusam, quando você para acusar alguém, quando você que você julga as pessoas, que você não para, mas fulano está assim, eu não vou falar de Jesus. Quando você para estar olhando as pessoas, não como Cristo olha, mas com o seu olhar de julgamento, você está se colocando no lugar de acusador. E o acusador é Lúcifer, é o diabo. E nós precisamos carregar em nós, querido, em nós, o verdadeiro evangelho de Cristo. Nós precisamos ser esses imitadores de Cristo e não carregar a síndrome de Satanás. Porque no dia que nós nos acharmos mais santos, ou santos demais, é porque nós estamos muito longe da presença do Senhor. No momento em que o meu pecado, em que o seu pecado se torna menor do que o pecado do outro, é porque nós não conhecemos nada de Cristo. Porque a própria palavra de Deus diz que não há pecadinho nem pecadão. E ai daquele que diz que não tem pecado. Ai daquele que se julga santo, que não tem pecado algum. A própria palavra fala, aquele diz que não ter pecado é um dos maiores pecadores. E quando nós passamos a julgar o outro, achando que os nossos pecados é menor do que o pecado do outro, é porque nós deixamos de ser cristão. Eu já falei essa frase aqui uma vez ou duas, acho que em algumas ministrações, eu gosto muito dela, de Leves, quando ele fala, se você não é pior, se você não é o pior pecador que você conhece,
então você precisa se conhecer melhor. Se eu olhar para mim mesma e ver que eu não sou a pecadora, então eu preciso estar a cada dia refletindo e analisando os meus atos, a minha maneira de viver. E ele diz isso. Se você não é o maior pecador que você conhece, você está precisando se conhecer, queridos. E nós fomos chamados aqui para um único propósito: levar a palavra do Senhor a toda criatura. E resumindo o que eu contei anteriormente, aqueles jovens ali, naquele momento do apelo, eles podem não ter ali confessado, mesmo que eles estavam ali alcoolizados, drogados, alguns, eles podem ter ali feito, no momento ali da oração, mas aquela palavra, ela ficou no coração desses jovens. Aquela palavra encontra esses jovens todos os dias pela manhã. Antes eu tinha medo de passar porque era muito cedo. Hoje não, hoje tem uns que até falam, eu vou te acompanhar até ali na frente. Então, se nós oramos pedindo a Deus a oportunidade para evangelizarmos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos sair do nosso mundinho de pensar no eu, no eu, no eu, no eu. Eu oro por mim, eu só penso em mim. Não, nós precisamos sair dessa área de conforto. Nós fomos chamados aqui a servir ao Senhor. Nós fomos chamados aqui ao serviço. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, não a nós mesmos. Então, a nossa oração ela precisa ser mudada. Nós precisamos ser analisados. Por isso que as Escrituras falam, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque nós precisamos nos analisarmos e pararmos de estar no eu preciso, eu quero oração, ore por mim, não. Nós precisamos olhar para o outro. Nós precisamos ver o outro. Um dos trabalhos que eu acho mais lindo, e já ouvi vários testemunhos, tanto em bancos, lá em Porto, é o trabalho com os moradores de rua. Esse trabalho, quando eu falo que eu acho lindo mesmo, eu fico muito grata a Deus de ver cada testemunho, de eu estar. Já contei aqui uma vez, não sei se eu falei aqui, eu só falei só para o bispo. Eu estava num Bradesco e estou vendo uma pessoa conversando e falando que ele só teve uma nova oportunidade. Porque um homem chegou e falou, não olhou para ele da forma que ele estava, mas olhou como Jesus olhou. E ele disse que começou a relatar, eu falei bem assim, mas esse aí é o meu bispo. Aí ele falou, mora no Arraial. Eu falei, é o meu bispo mesmo, né? Porque cabelo branco, aqui eu só conheço o bispo. Então, assim, são essas pequenas atitudes de não olharmos a aparência, mas olharmos para o outro como Jesus olhou, é que faz toda a diferença, amém? Que a